Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena e hoje vamos continuar dentro desse universo da temática casa, moradia, lar, o nosso cantinho, o nosso aconchego. E vamos falar hoje sobre um item muito importante que muitas das vezes passa despercebido, principalmente para quem quer ou está em busca de uma locação. É o item que fala sobre garantias. Isso mesmo. Se você está procurando uma locação, se você tem já ou mora numa locação, sabe que tem um item muito importante aí no seu contrato de locação. Ou ainda, se você é proprietário de um imóvel, tem o pensamento de colocar o seu imóvel para alocar, para gerar uma renda, é importante também você conhecer que precisa ter uma garantia, que exige até pela lei do inquilinato, que faz essas regras aí entre quem está locando e quem quer locar. O principal objetivo dessa garantia é produzir segurança, tranquilidade, tanto para quem é dono do imóvel, ou seja, de poder receber os seus valores, seu aluguel em dia, de ter seu imóvel da forma que entregou, ou seja, sem qualquer dano. E para quem está alocando, trazer também uma tranquilidade, por qualquer eventualidade, ele tem essa possibilidade até de fazer uso dessas garantias. Perfeito? Então, hoje, qual vai ser o objetivo? Falar quais são as modalidades existentes de garantias e trazer um pouco aí desse pró, contra, o que é vantagem, desvantagem em cada uma delas. E até já trazendo, eu moro de aluguel e tenho uma dessas modalidades e vou compartilhar com vocês também. Combinado? Se vocês gostarem aí do tema, já curta, se inscreva, deixa aqui o comentário qual é a sua modalidade, seja você proprietário, seja você um morador na modalidade de aluguel, perfeito? Então, vamos lá. Segundo a lei do inquilinato, existem algumas possibilidades em que eu possa utilizar a garantia, ou seja, então o locador, ele pode exigir de quem está fazendo a locação, né, quem vai morar, algumas modalidades. Quais são as modalidades existentes hoje conforme a lei do inquilinato? A primeira dela é o calção, que a gente daqui a pouquinho vai adentrar cada uma delas, tá bom? Então existe o calção, a fiança, o seguro de fiança locatícia, e incluiu uma nova aí, tem um pouco tempo, que é a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento, perfeito? E aí, o que é importantíssimo, quando você for fechar o seu contrato de locação, você só pode exigir apenas uma dessas garantias. Não pode ter mais de uma garantia no mesmo contrato de locação. Então, se você está fazendo a sua locação, observe isso para que você não tenha aí que pagar ou incorrer em custas sem necessidade. Perfeito? Primeira orientação aqui. Ótimo, entendido? Quando a gente fala lá da primeira modalidade, que é o calção, esse calção, ele pode entrar em duas categorias: bens móveis ou imóveis. Quando a gente fala dos bens móveis, a gente está falando que esses bens, eles têm que estar, de alguma forma, registrados em cartório e tudo mais. E os bens imóveis têm que estar verbado lá na matrícula, ou seja, eu posso dar, né, algum bem, algum imóvel, seja meu, às vezes eu tenho mesmo morando de aluguel, seja de uma outra pessoa, parente, próximo, que eu vou estar dando esse imóvel como garantia. Então, vai estar registrado lá na matrícula que aquele imóvel está averbado em contrato de locação como garantia para fulano de tal. Perfeito? E aí, vamos entender um pouquinho das modalidades do calção. Calção, a gente pode ter essa parte que é dos bens
imóveis, que a gente chama de calção hipotecário, ok? Então, esse imóvel, ele é dado como garantia, então vai estar atrelado lá no contrato, podendo ser até penhorado, se o inquilino não honrar com seus compromissos contratual. Então, fique de olho e muita atenção, ok? Então, tem que estar todo um registro publicamente desse fato, tá bom? Quando que isso sai? Quando terminar a locação e você sair do imóvel, ok? Qualquer modalidade de garantia só vai ter o seu término, de fato, quando você devolver o imóvel. Cíntia, fiz um contrato de 30 meses, continuo no imóvel, passou esses 30 meses e agora virou um contrato por tempo indeterminado. Essa garantia acabou? A garantia continua valendo até você entregar as chaves de volta para o proprietário. Perfeito? Se na hora que você devolver a chave não tiver nenhum débito, não tiver nada pendente, na rescisão vai ser emitida uma cartinha. Com essa carta você consegue dar baixa na hipoteca e liberar o imóvel. Perfeito? Qual é a outra modalidade também importante? Eu vou falar de algumas principais antes da gente falar da que é mais conhecida. A gente tem também a modalidade de calção por meio do título de capitalização. Você sabia? Muitas vezes, quando a gente vê aí pessoas falando título de capitalização não é investimento, título de capitalização não vale a pena, porque a gente não conhece o objetivo de cada produto financeiro. Então, o título de capitalização, ele é entendido como uma garantia de bens móveis. Então, eu posso utilizar, então, o dono do imóvel, o locador, pode exigir essa possibilidade, essa modalidade de garantia, e geralmente essa garantia, cada locador vai trabalhar, a média do que eu pesquisei, é que eles exigem 6 meses de locação aplicado num título de capitalização. Como assim? Vamos lá. Vamos pensar que o seu contrato de locação é de R$1.000, perfeito? E a garantia que ele exige é a garantia do título de capitalização. Então, o que ele vai exigir? Que você tenha um título de capitalização específico para locação, ok? Então, você consegue contratar ele. A instituição financeira ou uma seguradora vai emitir esse título e você vai ter que fazer o depósito ali na hora desses R$6.000, perfeito? Então, você vai ter uma determinação pelo locador de quanto que ele quer de garantia, então pode ser 3 meses, 6 meses, 12 meses, cada locador vai definir. Então, pela regra, pela legislação, não tem um valor mínimo para esta modalidade, tá bom? Então, ele pode exigir um valor, você vai ter que fazer esse depósito ali na hora que você adquire o título. E aí, o que é interessante desse título? Ele vai estar lá aplicado, mesma coisa que funciona o título de capitalização. Quando chegar ao final do contrato de locação, ele vai poder ser resgatado. Se tiver algo que deu de dano no imóvel, ficou inadimplente, esse valor ou parte do que está sendo devendo dessa alocação, então vamos pensar, se tem 6 mil e porventura você ficou sem pagar 3 meses, então está devendo 3 mil. O dono do imóvel vai poder resgatar R$3.000 e a diferença vai ser sua. Ao final, esse valor vai ser corrigido pela taxa referencial, que é um parâmetro da Selic um pouquinho mais baixo, mas é alguma remuneração, tá bom? Então, é importante saber que existe essa modalidade de título de capitalização como forma de garantia locatícia, perfeito? Dentre aqui as vantagens e desvantagens, a gente pode falar que é o resgate, ou seja, eu coloquei um dinheiro lá e que eu vou poder resgatar ele ao final, se não tiver nenhum dano ali ao imóvel, ou seja, eu vou reaver esse valor. Não tem nenhum custo, eu não tenho que pagar nenhuma taxa, não preciso de fiador, não preciso de nada, é só ter o dinheiro para colocar lá. Não preciso comprovar renda, não precisa comprovar renda
Nenhuma. E também, se eu não tiver com o nome limpo, se eu tiver restrita com o meu nome, eu também não tenho preocupação nenhuma, porque esse título ele vai estar protegido para esta modalidade. Então, mesmo que você tiver qualquer restrição na hora do resgate, inclusive, você vai ter acesso a esse dinheiro. Olha que interessante para a gente pensar. Ele pode ser feito também em nome de outras pessoas. Não precisa ser no seu nome, porque o título vai estar vinculado ao contrato de locação e não à pessoalidade. Legal? Perfeito? Algumas seguradoras, principalmente mais do que instituição financeira, pode oferecer alguns serviços gratuitos à residência. Então, até quando eu tinha seguro de carro, eu tinha alguns serviços para casa, que já estava ali vindo no pacote. Então, também é interessante. E óbvio, né? Como título de capitalização, uma das suas principais características é o sorteio de prêmios. Vai que a pessoa dá a sorte de receber um dinheiro aí, um prêmio desse título que foi contratado. Então, também tem essa vantagem, tá bom? A questão de desvantagem que a gente pode pensar, que dependendo do quanto que esse proprietário exige, você pode não ter esse dinheiro ali na hora para fazer esse depósito. Então, dependendo de onde você for locar, pode ser que você achou um imóvel bacana, legal, e é exigido esse tipo de garantia, sei lá, 6, 10 valores de aluguel, e você não tem ali para fazer, tá bom? Então, essa seria uma das desvantagens. Caso seja necessário resgatar antecipadamente, assim como qualquer título de capitalização, tem desconto no resgate antecipado. Então, tem que ficar muito de olho para não ter essa necessidade, principalmente em caso de inadimplência, tá bom? E quando você for fazer o resgate, quem vai ter que autorizar? O dono do imóvel, porque está vinculado ao contrato de locação. Perfeito até aqui? E voltando lá da questão dos imóveis, também como vantagem e desvantagens, eu diria que vantagem, porque você também, teoricamente, não tem um custo, vai ter mais o custo do registro do imóvel. A desvantagem é que se você ficar inadimplente, o imóvel pode ir para penhora, então tem esse risco, né? Essa questão que é muito importante a gente ficar de olho, e principalmente de quem a gente está dando esse imóvel como garantia, tá bom? Dentro ainda da caução, a gente tem a mais conhecida de todas, que é o depósito caução. Segundo a lei do inquilinato, o depósito caução, ou muitos chamam de cheque caução, ele pode ser o equivalente até 3 meses de aluguel, não pode ser superior. E esses 3 meses de aluguel tem que ser depositado em caderneta de poupança, ok? Então, eu posso ir lá, às vezes não é o título de capitalização, aquele imóvel aceita o depósito calção, ou seja, eu vou fazer um cheque ou eu vou fazer um depósito direto na caderneta de poupança do proprietário ou da imobiliária ou da onde que eu estou fazendo essa relação e vou depositar esse valor lá de 3 meses. Então, por exemplo, quem vos fala aqui, a minha locação aqui, a minha garantia, é essa modalidade de depósito calção, que são 3 meses de aluguel. Então, lá em 2016, eu fiz o depósito desses 3 meses. O que é interessante aqui, já pensando em vantagens, esse valor que você deposita, ao final dele, ele tem atualização normal da caderneta de poupança. Até entrei agora aqui na calculadora do cidadão e fui ver quanto que já teria lá de valor que foi aplicado. Uma outra questão também é que você coloca esse valor lá, fica dado em garantia. Caso você tenha alguma intercorrência, não consiga, vai para a inadimplência, não consiga pagar o aluguel, ou na hora de você sair tem alguma manutenção que você não fez, algum reparo, é utilizado deste valor para ressarcimento. E se ao final não foi usado nada, tá tudo certinho, você pagou certinho, você tem de volta esse dinheiro e corrigido com base
na TR e mais a remuneração da própria poupança, 70% da Selic, ou a regra atual que a gente tem, que está em vigor agora, o 6% mais TR. Perfeito? Então, você tem essa possibilidade. Qual seria a desvantagem? Assim como o título de capitalização, você precisa ter esse valor disponível ali na hora de você fechar o contrato de locação. Óbvio que, nesse caso, pesa um pouco menos do que o título de capitalização, que geralmente é exigido um valor maior para dar essa garantia. Perfeito? Entendido? Todas essas três que eu falei está dentro de uma única caixinha, que é a garantia caução. Perfeito? Combinado? Qual é a segunda possibilidade que a gente tem também, conforme a lei do inquilinato, de garantir o aluguel? É por meio do fiador. O fiador é uma das mais tradicionais, mais conhecidas que nós utilizamos até, né, pelo nosso histórico, que é essa persona do fiador. Quando a gente fala do fiador, é literalmente uma outra pessoa que eu vou colocar lá como garantia desse imóvel. Só que não pode ser qualquer pessoa. Essa pessoa que vai ser garantidora de um contrato de locação, ela precisa ter um imóvel próprio, quitado, regularizado, ou seja, totalmente em dia, porque ele vai servir de garantia em caso de inadimplência. Não pode ter qualquer restrição no nome. Tem que comprovar renda, de preferência superior a 3 vezes o valor do aluguel. Ok até aqui? Então, esse é o fiador. Muitas das vezes, quando a gente aqui já colocando no papel de fiador, e aí a gente tem que tomar muito cuidado de quem nós vamos ser fiador. Tem que ser uma pessoa que eu acredito muito, que eu confio muito, porque, infelizmente, muitas das vezes, pessoas que foram na boa intenção de ajudar, de ser fiador, já estou falando um pouco da desvantagem aqui, acabaram se comprometendo, sendo fiador, e assumiram obrigações, dívidas e até perdendo imóveis, recursos por conta de ter sido fiador. Então, você que vai ser fiador tem que ficar muito de olho, ligeiro, de quem você vai se comprometer. Você tem que ter muito contato com essa pessoa, você tem que conhecer muito bem para não assumir um compromisso que vai te atrapalhar, porque é como se você estivesse assinando aquele contrato de locação. Então, tenha muita atenção, muito cuidado. Eu já ouvi algumas histórias de pessoas que tinham uma vida financeira muito boa, muito tranquila, e por conta dessa questão de ser fiador de alguém, acabou tendo uma mudança brusca aí na sua vida financeira em função disso. Então, muita atenção e cuidado para você não ter aí uma consequência não muito boa. Além disso, o que é interessante agora do ponto de vista do inquilino? Ele não precisa de nenhum valor, é só entrar. Assinou lá, tem o fiador, fez toda a documentação de quem é esse fiador, está atrelado, bonitinho, entrou, zero valor. Se para o proprietário, é bom também, porque caso de inadimplência do quem está alocando, quem ele vai agilizar lá, vai direto no fiador, que vai assumir todos os compromissos, inclusive com o próprio imóvel. Então, a gente tem que ter muita atenção. E aí existe duas modalidades de fiador. O responsável subsidiário e o responsável solidário. Cíntia, qual a diferença? O que é uma coisa ou outra? Quando é o fiador subsidiário, inclusive quando você for assinar um contrato de locação como fiador, saiba qual que é a modalidade que você vai estar aderindo, tá bom? Que isso é muito importante. Quando é subsidiário, esse fiador ele só é acionado ou responde pela dívida do inquilino quando já foram executadas todas as ações com o inquilino, ou seja, bens já foram executados e tudo mais. E ele só vai ser responsável em último caso, perfeito? Mas, geralmente, pode ser que quem está alocando não tenha bem nenhum.
não tenha garantia nenhuma. E aí você vai ser acionado. E caso do responsável solidário? Nesse caso, não importa se o inquilino tem alguma coisa ou não, o fiador vai ser acionado a qualquer momento. Inclusive, pode ter seu bem penhorado para que haja quitação da dívida. Já pensou, você está lá de boa na sua casa e daqui a pouco vem uma ordem judicial? Aí você nem vai lembrar, porque já tem um tempo de um imóvel que você foi fiador? Então, muita atenção, cuidado com essa modalidade. Até por conta desses riscos de muitas pessoas não estarem querendo ser fiador, de ter toda essa questão de garantia muito atrelada à vida financeira daquela família que está sendo fiador, existe uma outra modalidade também aceita pela lei do inquilinato, que é o seguro fiança. Ele é muito parecido com essa questão do fiador, só que a diferença é que você vai contratar efetivamente um seguro. Assim, quando a gente tem um carro, que a gente contrata um seguro do carro, a gente não paga lá um valor, né, anual, faz um seguro anual, e a gente tem lá o prêmio, o valor que a gente vai pagar em caso de algum sinistro, roubo, furto, algum intempérie lá, o seguro vai cobrir o valor do meu carro que eu fui contratar. Quando a gente faz esse seguro fiança, seria a mesma coisa. Eu vou estar cobrindo a minha locação, então eu vou colocar lá o que eu quero cobrir nesse seguro fiança, né? Quantos meses de locação. Geralmente, o custo desse seguro fiança é de um valor de aluguel. E o seguro fiança, ele tem a duração de 1 ano, perfeito? Então, quando eu fecho um seguro fiança, eu tenho a possibilidade de um custo ali de valor de 1 mês de aluguel. Esse valor eu posso parcelar, não preciso pagar tudo à vista. E eu posso também ter a possibilidade de, anualmente, fazer a renovação. Ou seja, fechou 12 meses, entreguei esse seguro-fiança, daqui 12 meses eu tenho que fazer um novo seguro-fiança. Qual seria a desvantagem dessa modalidade? É de que eu tenho um valor todo ano, que é basicamente como se fosse um aluguel a mais, ou o 13º aí do aluguel, que eu tenho de custas em relação a isso e que eu não vou reaver de volta, que é que nem o seguro de carro. Em caso de sinistro, né, acontecendo alguma intempérie, esse seguro vai ser acionado e ele vai fazer ali o cumprimento do que foi contratado, seja o aluguel, seja algum dano ao imóvel, seja condomínio, IPTU. Então, você consegue, inclusive, no seguro fiança, incluir o valor do condomínio, do IPTU. Não precisa ser apenas o valor do aluguel, tá bom? Então, é possível você fazer isso, né? Assumir todos esses outros encargos até a liberação do imóvel. Então, se você contratou, teve algum sinistro, a seguradora vai cobrir todas essas custas até que o imóvel seja liberado para você poder fazer uma locação novamente, inclusive custas judiciais que venham a acontecer em relação ao despejo do inquilino. Então, a gente tem que observar que é algo que é possível a gente fazer, utilizar também. Essa modalidade tem sido utilizada muito recentemente, principalmente por grandes imobiliárias, principalmente aí do mundo digital, que traz uma garantia, uma segurança, tranquilidade para o proprietário. E, inclusive, algumas estão colocando até como sem custo para o inquilino esse seguro. Então, é importante você saber, conhecer qual é a modalidade de garantia que aquele seu imóvel onde você escolheu, buscou e achou, quer fazer, qual a garantia que está sendo exigida e ver se você atende ou consegue cumprir com aquela exigência. Além disso, vamos pensar que você está numa locação que ele pede fiador e você não tem fiador. E aí você pode falar, olha, eu consigo essas outras modalidades. É possível? É viável? Então, existe uma negociação, tá bom? Dentre todas elas, o que eu posso dizer assim, se a gente for pensar num ranking aí de melhor
para não tão melhor, acho que a primeira delas, se a gente for pensar em relação a custo, seria o seguro-fiança. A gente tem um custo que a gente não vai reaver, porém, para a gente entrar ali rapidamente, a gente consegue parcelar e ter um menor custo. A questão do depósito também é interessante, porque uma vez feito o depósito, esse valor volta para você com remuneração, assim como o próprio título de capitalização. Eu deixaria por último a questão do fiador, porque querendo ou não, você está colocando um terceiro, né, nos seus compromissos, nas suas obrigações, e que, felizmente ou infelizmente, principalmente se a gente não tem educação financeira, a gente pode comprometer a vida dessa família. E é interessante, muitas das vezes, a gente não colocar terceiros nesse processo e até prejudicar. Então, é importante a gente conhecer cada uma dessas modalidades, observar, entender na hora de fechar um contrato de locação o que está sendo exigido, como que eu posso melhor fazer, e se você pretende locar, dê preferência aí já para começar a fazer alguma reserva para você fazer a entrada, que seja por meio de um depósito garantia. Além disso, vamos pensar assim, olha, eu não consegui entregar nenhuma garantia, ainda assim consigo locar? Sim, você vai conseguir locar desde que o proprietário daquele imóvel aceite um contrato de locação sem garantia. O que vai acontecer nessa situação? Ao invés de você ter o pagamento do aluguel após o uso, você vai pagar esse aluguel antecipado. Então, geralmente, como funciona a locação? Eu uso 30 dias, pago depois do dia 30, geralmente lá no 5º dia útil, no dia 10. Então, eu uso janeiro, pago começo de fevereiro. Uso fevereiro, pago começo de março, perfeito? Quando eu não tenho garantia nenhuma, eu vou pagar até o 6º dia útil, então vou pensar lá dia 5 ou 6 de janeiro, eu tenho que pagar o aluguel para usar o mês de janeiro. Eu tenho que pagar lá no começo de fevereiro para usar o mês de fevereiro. Então, o que é importante a gente saber, mesmo não tendo garantia, existe a possibilidade de eu locar, só que eu tenho que saber e conhecer as regras. Então, eu tenho que pagar antes de usar, ou seja, se eu não pagar, eu posso já ser despejado imediatamente. Então, essa questão de pagar antecipado a locação, o aluguel, ela vai acontecer quando você não tiver garantias, tá bom? O padrão é você usar e depois pagar. Combinado? Gostaram desse panorama? Entender o que eu acho muito importante, principalmente pensando no aspecto moradia, pensando no aspecto de organização financeira, pensando no aspecto do nosso orçamento, da gente conhecer essas possibilidades, ter essa percepção e ver o que vai se encaixar melhor, tanto na nossa situação, quanto naquele imóvel que eu estou pretendendo. Seja eu como inquilino, seja eu como proprietário, até para eu saber que modalidades que existem. E tudo isso, como falado no início do vídeo, é para proteção de ambos, seja do quem é dono do imóvel, seja de quem está locando, para trazer essa tranquilidade. Ah, e uma coisa legal, quem tem título de capitalização, quem tem depósito, calção, coloca lá na sua declaração do imposto de renda que você tem esse valor a receber. Então, é um direito seu também, e você pode colocar lá na declaração, para quando você receber também, se fazer esse reconhecimento adequadamente, perfeito? Se vocês gostaram, entenderam, deixa aqui nos comentários qual a modalidade de vocês. Se vocês ainda têm alguma dúvida, alguma questão, comenta aqui também, que a gente pode preparar um material mais individual, específico, tratando dessas questões e dúvidas. Perfeito? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.